Gente, boa tarde. Espero que vocês tenham sido muito bem na prova da manhã, certo? Nós vamos dar continuidade ao assunto saúde da mulher e da criança, onde hoje nós vamos... Aqui estão as avaliações de vocês, desculpe, já coloquei aqui para que vocês saibam que hoje fizeram a avaliação hoje, dia 6. Aí vocês têm agora dia 20, tem outra, 27 tem outra, né? Olha, aqui eu errei, gente. Aí depois eu emendo lá para vocês, eu mando pelo zap, eu vou repetir a V4, mas 27, e aí no outro sábado você tem a avaliação 4, viu? 27/6, aí eu acho que já é em julho, acho que é 4 de julho, mas aí eu faço, coloco no zap para vocês, é que eu repeti aqui, é porque eu já estava com a cabeça vendo um monte de coisa junta, e já não estava dando muito certo. São 3 aulas preparando hoje, mas vamos embora. Bem, a gente vai falar hoje das toxemias gravídicas. A aula não é extensa, certo? As toxemias gravídicas são as patologias inerentes à obstetrícia. Pode estar relacionado à primeira gravidez, multiparidade, ou seja, vários partos, gestação em idade reprodutiva precoce ou tardia, ou muito nova a mulher, ou muito idosa. Abortamentos anteriores, desnutrição, aumenta a probabilidade de mortalidade perinatal. Ou seja, aí estão alguns fatores que podem pôr em risco a gestação da mulher. Um deles, uma das toxemias, o abortamento. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe de alguém que abortou. O conceito de abortamento é a morte ovular ocorrida antes da 22ª semana de gestação. E o processo de eliminação deste produto da concepção é chamado de aborto. Ou seja, quando você coloca para fora o concepto após a fecundação, colocado para fora por completo. Mas calma, vai chegar que vocês vão ver que existem tipos de aborto que nem sempre, para ser aborto, coloca tudo para fora. Às vezes coloca só uma parte, aí vai ter que fazer o que a gente chama de curetagem. Eu estou falando assim porque eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe, a gente só está pontuando de forma científica. O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 13ª semana. E tardio quando está entre a 13ª e a 22ª semana, certo? Então, assim, ele pode ser muito cedo, como pode ser muito tarde. Pode ser ainda na fase só do ovo, né, sem nenhum anexo ainda, mas também pode ser o aborto já com a fase fetal normal. Fatores influenciáveis, deixa eu botar meu óculos. Fatores influenciáveis, ou seja, fatores que influenciam o aborto. Ovulares, fatores ovulares, ou seja, óvulo ou espermatozoide defeituoso. Diminuição do hormônio da progesterona, que vocês sabem que é o hormônio mantenedor da gravidez. Se você tem ele de forma escassa, automaticamente você pode acontecer o aborto. Infecções como sífilis, rubéola, toxoplasmose. São patologias que podem acontecer e ocasionar o aborto. Traumas de diferentes causas, uma pancada, uma queda, um pontapé, uma briga, um trauma emocional. Incompetência istmo-cervical, ou seja, você tem o colo do útero, ele não segura. Lembra lá de anatomia? Ou até a nossa aula do início, né? O colo ele é fechadinho, mas ele, à medida que o feto vai crescendo, ele vai abrindo, e aí o feto desce. Mioma uterino. O mioma, na verdade, é como se fosse um câncer benigno, né? E que se ele está junto com a criança, não pode, porque ou vai ficar um ou vai ficar o outro. O mioma, se você engravida, pode ocasionar no aborto. Útero infantil, ou seja, é aquele útero muito pequeno que não consegue gerar o feto até o seu termo, ou seja, até ele atingir a idade gestacional normal. Intoxicações, que aí vai entrar o uso de fumo, álcool, e contato com elementos químicos outros, que aí está o exemplo de chumbo, mas pode ser qualquer um que você tenha contato químico. Hipotireoidismo, ou seja, a diminuição do hormônio da tireoide.
Aí você, não sei se vocês já deram clínica médica, vocês devem ter visto isso lá, né? Ou seja, você tem uma diminuição do hormônio da tireoide. Diabetes mellitus, doenças hipertensivas, daí vem as eclâmpsias, vocês vão falar dela já já. Fatores emocionais, tudo isso influencia para que a gestante não leve a sua gestação a termo. Bem, quais são os tipos de aborto? Ameaça de aborto é aquele que pode ocorrer. A mulher chega até a sangrar, mas... talvez eu estou sangrando, talvez o meu gato está aqui. Haver até um sangramento, mas aí ela vai até o médico vai olhar, vai observar, mandar fazer repouso, mas a ameaça é aquela que pode acontecer. Então já deixa ela de repouso para poder não acontecer, não ir afim com o aborto. Aborto espontâneo, podendo ser uma coisa espontânea, depende da sua vontade. Ele pode ser evitável ou inevitável. Se ele é espontâneo, mas o médico pode até evitar, dando algum tipo de medicação, aumentando a dose de progesterona, mas aí você aguenta a gravidez. Mas se for inevitável, alguma coisa na estruturação, alguma coisa com relação ao hormônio, alguma malformação, ou seja, aí vai ser inevitável. Habitual é aquele que apresenta abortamentos repetidos, mas o abortamento é repetido porque existe alguma malformação estrutural na gestante e que ela automaticamente, poxa, toda vez que chega naquele mês eu perco a criança. Terapêutico é o único aborto legal que necessita de intervenção médica e aprovada pelo Código Penal. É o único. Alguma coisa que está acontecendo que está colocando em risco a vida da mãe. Então, o médico vai entrar, vai fazer o aborto, porque ele está sob a dispensa da lei. Infectado é quando ocorre uma infecção intrauterina, a gente falou no mecônio, não sei se vocês estão lembrados. O mecônio, se tem presença de mecônio no líquido amniótico, quer dizer que é infecção, é sofrimento fetal. Aquele que é provocado, que é a interrupção ilegal da gravidez, que aí vai variar, né? Eu até cheguei a pensar em colocar aqui alguns exemplos dos abortos, assim, que não é a nossa área, não é a nossa praia, não é isso que a gente quer, certo? Então, existem várias formas dessa interrupção, dessa interrupção, desde a colocação de comprimidos, os citotex da vida estão aí, certo? Até a introdução de agulha de crochê, vai deixar para lá, bora aqui. Retido é quando o feto morre e não é expulso, e aí tem que se fazer a curetagem. Muitas fazem uso de algumas medicações, de alguns recursos, e aí o feto não sai por completo, fica lá e aí tem que fazer a curetagem, que não pode ficar lá dentro resíduo de feto. Viu? A infecção e ela morre. Quais são os principais cuidados que a enfermagem tem? Controle rigoroso dos sinais vitais, né? Verificar a pressão, temperatura e o pulso. Respiração. Ficar atento aos sinais do choque hipovolêmico. Eu não sei, eu esqueci até de perguntar se vocês já deram clínica cirúrgica e clínica médica. Choque hipovolêmico é quando se perde muito sangue, né? O pessoal ainda usa o termo chocou. Chocou quer dizer que perdeu muito sangue, pode vir inclusive a óbito por conta disso. Observar a eliminação dos anexos, ou seja, dos anexos embrionários. Trocar de absorvente, e essa observação se faz, inclusive, olhando o absorvente. Deixa eu ver aí, Dona Maria, vai olhar para ver se ela já está eliminando. Começa a colocar um coágulo de sangue. Controle de gotejamento. Esse controle é se está fazendo uso de algum soro. Esse controle são vocês que fazem. Administrar as medicações prescritas. Preparo da cliente para qualquer procedimento solicitado pelo médico. Ele é que vai determinar e você é que vai preparar. Dar orientações sobre o pós-procedimento, ou seja, depois que passar a questão do aborto, ela fez a curetagem, vamos explicar ela o que foi que aconteceu e quais são os cuidados que ela tem que ter depois disso. O médico vai explicar, mas vocês também têm que explicar. Bem, a segunda patologia gravídica é a PP, placenta prévia. O que é uma placenta prévia?
pela implantação da placenta na parte inferior do útero. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. A criança vai sair por aqui, ó. Vai sair. Mas olha que a placenta está obstruindo o canal que ela vai passar do colo de útero e depois da vagina. A placenta, ao invés de se implantar lá em cima no útero, implantou exatamente em cima, exatamente no canal de parto. Isso é placenta prévia, por isso não prévia, porque ela vem primeiro. Quando você abre lá para ver se a criança, o feto está descendo, o que você vai ver lá é a placenta, por isso que ela é prévia, ela vem antes. Cuidado, supervisão deve ser constante, porque um dos sinais que aparece é o sangramento. Gestante orientada a fazer repouso no leito, com os membros discretamente elevados, para poder oxigenar o cérebro. Evitar esforço físico, observar os movimentos fetais e características do sangramento, quantidade e frequência. Atenção, a conduta na evolução do trabalho de parto dependerá do quadro clínico de cada gestante, avaliando o bem-estar materno do feto. Ou seja, ela está grávida, mas esse parto só vai evoluir dependendo do que acontecer com essa placenta que está no lugar errado. Uma conduta médica, entendeu? Então, muitas vezes, ela vai ter que ser submetida a uma cesariana, quase sempre. Porque ela está sangrando, o canal está obstruído pela placenta, então a cesariana vai ser, ou seja, um parto cirúrgico. Bem, a outra. Dá uma respirada. Tem nem uma aguinha aqui. Eu vou faltar água agora, viu? Mas vamos embora. Olha vocês daí me dando primeiro socorro de longe. Foi lá que faltou agora. Penhês ectópica ou extrauterina. O prefixo ec de ectópica quer dizer fora. Tópica do tópico, do lugar. Ou seja, aí é a prenhez. É a implantação do ovo fora do útero. Bastou estar fora do útero, já é uma gravidez ectópica. Essa gravidez pode ficar, esse ovo pode ficar no ovário, pode ficar enganchado nas trompas, pode ficar no miométrio, fora do útero. Porque tinha que ficar no endométrio, mas ele pode ficar no miométrio. Então, assim, consiste numa intercorrência obstétrica de risco, caracterizada pela implantação do ovo fecundado, ou seja, o ovo em si, o zigoto, fora do útero, como, por exemplo, nas trompas uterinas, ovário e outros. A maior parte, inclusive a gravura aqui, é a gravidez na trompa, que é a mais frequente. A gravidez tubária, ou seja, o ovo se desenvolvendo nas tubas uterinas. Como ele vai pesando, as tubas uterinas, do jeito que ela é, com a estrutura que ela tem, ela não vai suportar um feto. Não é isso? Então, automaticamente, essa gravidez não vai chegar ao termo. Aí aqui tem os exemplos, né? Da onde ela está indo, aqui está no ovário, né? Aí mostra, às vezes a tela fica exatamente aqui nas fímbrias, mas fica aqui, ó, chegou na boca, na saída das trompas, mas não saiu. Ela aqui, ela está assim, na região cervical, ou seja, ela está na porta de saída, no colo de útero, e não é. Você sabe que a gravidez, seja uma gravidez teoricamente normal, o ovo tem que se implantar, a nidação tem que ser feita aqui, na parede do endométrio. Certo? Opa, por que a gente está dando já essas doenças? Não já viu o parto? Calma, cena dos próximos capítulos. Vamos falar algo que não presta, depois a gente fala do que é gostoso. Aqui ela, ó, ela aqui está nas trompas, ó. Como é que um feto sendo gerado aqui vai conseguir até o fim? Não vai, porque olha a estrutura da trompa. Então, aqui é uma gravidez tubária, uma gravidez ectópica, ou seja, o feto ficou...
Como é que pode acontecer isso? Às vezes o ovo é muito grande, né? E aí não consegue passar no interior das trompas e engancha, fica por lá mesmo. Ou seja, às vezes o próprio ovo ou a própria trompa não tem mecanismo suficiente para impulsionar ele para diante. Ele é do tamanho normal, mas não tem a forma de impulsionar para diante. Sinais e sintomas principais: forte dor no baixo ventre, podendo estar seguida de sangramento em grande quantidade, certo? E geralmente você sente no baixo ventre, lado direito ou lado esquerdo, aonde tiver a trompa que estiver desenvolvendo o feto. Se for a trompa direita, você vai sentir exatamente a dor do lado direito. Se for esquerdo, da mesma forma. Então, a dor e o sangramento é uma característica. Bem, aí a gente entra na que todo mundo praticamente parece que só ela existe. Doença hipertensiva específica da gravidez. É a DHEG, a famosa conhecida como eclâmpsia. É uma doença, o nome já está dizendo, doença hipertensiva, em que a hipertensão é o quadro que caracteriza, o aumento, né, da tensão, a hipertensão é o que caracteriza o sintoma básico dessa patologia, mas ela tem uma tríade. Para se caracterizar uma eclâmpsia, ela precisa ter, a gestante precisa estar com hipertensão, precisa estar com edema, principalmente no maléolo, no tornozelo, e proteinúria, ou seja, ao examinar a urina, ela vai estar com presença de proteína lá na urina, certo? Então, assim, existe essa tríade que é sintomática para se caracterizar, e outra, existe a pré-eclâmpsia. Eu tive. A pré-eclâmpsia, o médico começa a tratar para que você não venha a ter durante o parto, que é o medo de todo e qualquer obstetra. Às vezes, e que leva à morte, tanto da mãe quanto do feto. Então, assim, quando você tem uma pré-eclâmpsia, você cuida, porque a mãe pode desencadear no momento do parto. Ela está perdendo sangue, ela está fazendo força. Por isso que quando existe a pré-eclâmpsia, o médico aí faz o parto cirúrgico. Ele já programa que não chegue ao termo essa gravidez e seja um parto cirúrgico para que não venha trazer transtornos para essa mulher. Quais são os fatores que podem levar à eclâmpsia? Adolescência, idade acima, ou seja, o mesmo fator ou do aborto, né? Ou muito jovem ou com a idade acima de 35 anos. Porque já tem, na adolescência, os oócitos, os óvulos estão muito imaturos. A estrutura da mulher, da menina, imaturo. E a idade acima de 35 anos, os óvulos já estão velhos. À medida em que você vai caminhando, dos 30 anos em diante, os óvulos já não têm mais a expertise de ir, de passar pela trompa, de fazer todo o processo da fecundação de forma adequada. Conflitos psíquicos e afetivos, você tomar raiva durante a gestação, desnutrição, a mulher quando ela é primigesta, ou seja, a primeira gestação, história familiar de hipertensão, diabetes mellitus, gestação múltipla, ou seja, multiparidade, polidrâmino. O que é polidrâmino? Excesso de líquido amniótico. Porque o excesso de líquido amniótico é líquido, é água. E a água faz pressão e faz a pressão se elevar também. Aí vem a tríade sintomática que eu falei nesse instante. Hipertensão, edema e proteinúria. A mulher fica toda inchada, pressão lá no alto. A pressão, inclusive, é por conta do próprio edema. E a proteinúria que você começa a eliminar o que não deve, e no caso aí a proteína. É por isso que, às vezes, quando se tem uma suspeita, os ginecologistas nem sempre passam. O meu mesmo só fez dizer que eu estava com uma pré-eclâmpsia. Eu digo, doutor, mas dava para o senhor passar uns examezinhos de urina para mim? Eu não estava com proteinúria, mas poderia estar. Mas poderia estar se desencadeando. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa gestante? Promover bem-estar materno e fetal.
Na Tarsila Albino tem inclusive uma enfermaria de cama normal, de uma luminosidade adequada, tem toda a estrutura para ser um hotel para as mulheres que têm eclâmpsia. É interessante. Proporcionar à gestante um ambiente calmo e tranquilo, isso é imprescindível. É por isso que às vezes interna, para senão ela vai ficar em casa se apurrinhar com o marido. Supervisão constante e tentar para o seu nível de consciência e ficar atenta. Ela pode entrar em convulsão, porque quando a eclâmpsia já está num quadro mais avançado, ela pode morrer. Já que os estímulos nervosos, os estímulos sonoros e luminosos podem desencadear as convulsões pela irritabilidade do sistema nervoso central. Então, tem que se ter cuidado com a convulsão da eclâmpsia. Você quer evitar. Controle rigoroso, claro, evidentemente, é o cuidado básico da pressão arterial e os batimentos cardiofetais. Por quê? Porque se ela está sofrendo com a pressão, o feto também vai estar sofrendo com a questão da circulação dele. Então, tem que ficar olhando. Ela está sofrendo e ele pode entrar em sofrimento fetal. E aí você vai auscultar os batimentos cardiofetais. Continuação, pesar a gestante diariamente porque ela não está com edema, para você saber se o edema está evoluindo ou regredindo. Manter os membros inferiores discretamente elevados, não é totalmente porque, de qualquer maneira, ela está plena, né? Providenciar a colheita dos exames laboratoriais solicitados, sangue e urina. Isso quem faz é o pessoal do laboratório. Observar e registrar as eliminações fisiológicas, as queixas, as algias e as perdas vaginais. Principalmente, Dona Maria está sentindo... eu estou morrendo de dor de cabeça, tem que ter cuidado, porque essa é a questão da hipertensão, pode levar ela a ter um pico de cefaleia e um pico de hipertensão, e aí a gente perder a criança. Quando eu digo assim, a gente perder a criança, porque ela é nossa paciente, e a gente não quer perder o feto. Então, quando a gente perde, às vezes, é um descuido da enfermagem, é um descuido médico. As perdas vaginais, o que ela está eliminando, para que o médico, você vá anotando as perdas, se ela está sentindo alguma dor, no caso, a própria dor de cabeça. Essas perdas vaginais, você tem que anotar quantidade, coloração e odor. Administrar medicações prescritas observando a sua resposta, ou seja, não é só administrar das costas e ir embora, é ver como é que ela está reagindo com as medicações que o médico prescreveu. O que é o sofrimento fetal agudo, SFA? Essa sigla uma vez caiu em um concurso, eu não me lembro qual foi. Um aluno veio me perguntar e eu não sabia, que eu não vi isso na faculdade. E às vezes cai exatamente com essa sigla, SFA, sofrimento fetal agudo, indica que a saúde e a vida do feto estão sob risco, devido à asfixia causada pela diminuição da chegada do oxigênio ao mesmo e a eliminação do gás carbônico. Ou chega, nem ele está conseguindo eliminar pela corrente sanguínea o gás carbônico, que ou o cordão umbilical tem que estar ali a postos, ou ele também não está recebendo oxigênio. Alguma coisa está acontecendo com a mãe, né, e que não está recebendo aporte de oxigênio adequado. Quais são os cuidados que a gente vai ter que ter com esse sofrimento fetal? Ficar atento aos níveis pressóricos da gestante, ou seja, a pressão arterial, bem como aos movimentos fetais. Mãe, o seu neném está mexendo. Se ela disser não sei, é você que vai ter que começar a observar se existe a movimentação. Se for o caso, até fazer uso de ultrassom. Aí é o médico que faz. Infusão venosa com medicações prescritas, instalar soro com a medicação que o médico prescrever. A gestante deve ser mantida em decúbito lateral esquerdo. Daqui, acho no próximo sábado, não sei, a gente vai ver que lá no parto é um decúbito que você vai ter que estar sempre mantendo essa criatura. Lá eu vou dizer mais alguma coisa, mas principalmente quando ela fica em decúbito lateral esquerdo, deixa de se comprimir grandes vasos e o aporte de oxigênio, a quantidade de oxigênio que é passado para o feto melhora. E para ela também. Preparar a parturiente para intervenção cirúrgica conforme indicação médica. Se o médico está vendo que o feto está com sofrimento, ele vai dizer, bora prepara e bota na sala de cirurgia para fazer uma cesárea. E aqui,
mecônio, presença de mecônio dentro do líquido amniótico é uma forma de ocasionar no sofrimento fetal. Aqui eu tentei arranjar até uma gravura melhorzinha, mas olha aqui o cordão umbilical, ó. E ele, quando está muito grande, olha aqui embaixo, ó. Ele começa a se enroscar. Não é tanto assim, não. Aqui é uma gravura animada, viu? Não é tanto assim, não. Mas ele faz principalmente, ó, ao redor da cabeça do feto, ele faz o que se chama de circular. E na hora de que ele está tendo parto normal, o obstetra tem que ter o cuidado de pesquisar ao redor do pescoço para ver se ele não tem o que se chama de circular. Aqui também ele está mostrando a diminuição do líquido amniótico porque a bolsa rompeu. Aqui, ó, a bolsa rompeu. O que fazer? Joga logo na sala de parto. Ela está tendo contração e acabou o líquido amniótico, porque se o feto ficar aqui dentro no seco, ele vai morrer. Certo? Então, aqui são exemplos do que pode ocasionar no sofrimento fetal. Bem, nossa aula hoje foi curta, até porque eu fiquei com pena de vocês. Prova de manhã e aula de tarde. Aí eu fiz o exercício de fixação para vocês, né? Aqui tem 1, 2, 15 questões. 15 questões. Vocês vão responder, certo? E é assim, gente. Eu ia colocar esse exercício de fixação. Esse exercício é para ser colocado. Hoje ainda lá no aplicativo. Não adianta fazer muxoxo, não adianta dizer não adianta. São perguntas fáceis que vocês vão responder olhando pelos slides ou o material que eu vou enviar para vocês assim que acabar aqui. Eu já estou enviando esse material. Então, vocês têm até a meia-noite de hoje, certo? E assim, como eu sou uma pessoa muito boa, vocês têm até amanhã para me mandar, certo? Até amanhã vocês me mandam. Possa ser que não dê tempo para tudo hoje, acaba o horário, tem que fazer comida, eu entendo o pessoal de sábado, então vocês têm até amanhã. Aí vocês me colocam lá até amanhã. Se eu botar segunda, eu não vou corrigir. E vai dar ponto? Não. Mas é assim, eu sempre anoto alguma coisa daqueles alunos que fazem as coisas certinhas, que entregam as coisas na hora que eu peço, como eu peço, porque lá na frente, no encerramento da disciplina, quando precisa, eu dou os pontinhos para ele, certo? E vocês não vão ser diferentes, certo? Então, bom exercício de fixação para vocês, tá bom? Eu vou estar por qualquer dúvida é só me chamar, mas eu vou agora mandar o material para vocês, tá bom? Lá para o aplicativo, para vocês verem. Eu vou também mandar aqui para o Zap, porque quem queira pelo Zap ver. Certo? Mas o exercício é para ir para o aplicativo. Eu quero hoje, na hora que eu for dormir, eu vou olhar a sala para saber quem foi que me entregou. Beijo.